Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 16, verso 41. Krishna castiga a serpente Kaliya. Kalaya kalanabhaya kalavaya vasakshine Vishwaya tadupadrastre tatkartre vishwa tave. Kalaya, ao tempo, Kalanabhaya, a ele que é o abrigo do tempo, Kala Avayava, das várias fases do tempo, Sakshine, a testemunha, Vishwaya, a forma do universo, Tatupadrastre, ao observador dela, Tatkartre, ao criador dela, Vishwa, do universo, Retave, a causa total. Tradução. Reverências a vós, que sois o próprio tempo, o abrigo do tempo e a testemunha do tempo em todas as suas fases. Sois o universo e também seu observador separado. Sois o Criador, bem como a totalidade de todas as causas. Significado. A Suprema Personalidade de Deus, embora apareça em diferentes encarnações, jamais pode ser limitado pelo tempo, pois ele é o próprio tempo, o abrigo do tempo e a testemunha do tempo em todas as suas fases. Vocês sabem quem está falando aqui? As esposas de Kaliya. As esposas de Kaliya. Certo. Então, continuando os versos 42 e 43. Reverências a vós, que sois a alma original dos elementos físicos, do substrato sutil da percepção, dos sentidos, do ar vital, da mente, da inteligência e da consciência. Em virtude de vosso arranjo, as almas espirituais infinitesimais erroneamente se identificam com os três modos da natureza material. E dessa maneira, a percepção que elas têm de seu verdadeiro eu fica encoberta. Oferecemos nossas reverências a vós, o ilimitado Senhor Supremo, o supremamente sutil, a onisciente personalidade de Deus, que estáis sempre fixo em transcendência imutável, que sancionais as opiniões contraditórias das diferentes filosofias e que sois o poder mantenedor das ideias expressas e das palavras que as exprimem. Oferecemos nossas reverências repetidas vezes a vós, que sois o fundamento de toda evidência autorizada, que sois o autor e fonte última das escrituras reveladas, e que vos manifestastes naqueles textos védicos que estimulam o gozo dos sentidos, bem como naqueles que estimulam a renúncia ao mundo material. Significado. Se não tivéssemos os poderes de percepção e conhecimento, não se poderia transmitir a evidência, e se não tivéssemos tendência a acreditar em métodos específicos de evidência, não poderia haver a persuasão. Todos esses processos, percepção, conhecimento, persuasão e transmissão, efetuam-se através de várias potências do Senhor Supremo. O Supremo Senhor Krishna é Ele próprio, o mais eminente erudito e intelectual. Ele manifesta as escrituras transcendentais no coração de grandes devotos, como Brahma e Narada, e, além disso, encarna como Vedavyasa, o compilador de todo o conhecimento védico. De múltiplas maneiras, o Senhor gera uma diversidade de escrituras religiosas que, pouco a pouco, através das várias fontes de readmissão, levam as almas condicionadas para o reino de Deus. Vamos continuar os próximos versos. 45. Oferecemos nossas reverências ao Senhor Krishna,
e ao senhor Rama, os filhos de Vasudeva, bem como ao senhor Pradyumna e ao senhor Aniruddha. Oferecemos nossas respeitosas reverências ao mestre de todos os santos devotos de Vishnu. Reverências a vós, ó Senhor, que manifestais diversas qualidades materiais e espirituais. Disfarçai-vos com as qualidades materiais. No entanto, o funcionamento dessas mesmas qualidades materiais, em última análise, revela vossa existência. Estais à parte das qualidades materiais como uma testemunha, e só podeis ser conhecido na íntegra por vossos devotos. Significado. A palavra guna expressa vários significados. As três qualidades básicas da natureza material, isto é, bondade, paixão e ignorância, qualidades excelentes que alguém manifesta devido à piedade e ao êxito espiritual, ou os sentidos internos, tais como a mente e a inteligência. A palavra pradipaya quer dizer a ele que manifesta ou ilumina. Portanto, nesta passagem, as Nagapatnis dirigem-se ao Senhor Supremo como aquele que manifesta todas as qualidades materiais e espirituais e faz com que as entidades vivas sejam conscientes. Pode ver o Senhor quem transpõe o véu da natureza material. E por isso ele é chamado Gunatma Chandanaya. Se alguém estudar metódica e inteligentemente o funcionamento das qualidades materiais, terminará concluindo que existe uma suprema personalidade de Deus e que ele exibe sua potência ilusória para confundir aqueles que não se rendem a ele. Visto ser a testemunha dos modos da natureza, o Senhor jamais se deixa afetar por eles e, portanto, é chamado de Gunadrashtre. A palavra Swa indica seu próprio. Logo, Swasamvide significa que o Senhor Krishna só pode ser conhecido por sua própria gente, os devotos, e também que, em última análise, só o Senhor pode conhecer-se perfeitamente a si mesmo. Devemos, pois, aceitar as instruções do Senhor Krishna no Bhagavad Gita e chegar de imediato à conclusão correta. Rendição completa aos pés de lótus do Senhor. Assim, devemos, com humildade, glorificar o Senhor, seguindo o exemplo das Nagapatnis. Aqui tem um tema que eu queria chamar a atenção. A palavra guna, às vezes, é muito conhecido de nós, porque é parte básica da filosofia e o Bhagavad Gita apresenta, e nós estudamos o Bhagavad Gita com frequência. Então, aqui, a palavra guna é apresentada com vários significados. Primeiro, as três qualidades básicas da natureza material. Por que básicas? Porque elas se combinam e têm outras naturezas, além de sattva, rajas e tamas. Quando elas se combinam e tem uma proporção de combinação, elas deixam de ser sattva guna pura, deixa de ser raja guna pura e deixa de ser tama guna pura para ser misturada. Então aqui está dizendo que são as três qualidades básicas da natureza material. E então, depois diz que outro significado para guna seria qualidades excelentes que alguém manifesta devido à piedade e ao êxito espiritual. Então, também se refere às qualidades que as pessoas manifestam, que adquirem durante a sua experiência espiritual, durante a sua vivência espiritual. Também significa os sentidos internos, tais como a mente e a inteligência. Mais um terceiro. Aqui é uma novidade, isso não está no Bhagavad Gita. Então aqui é uma novidade para nós que estamos estudando o Bhagavad Gita, que entendemos
Jnana Sattva, a última etapa dos últimos 6 capítulos do Bhagavad Gita, que descreve principalmente o Siddhanta védico, que respalda todo o conhecimento de Bhakti que foi dado na segunda Sattva, Bhakti Sattva, e que também vai apoiar e fazer uma revisão de todo o conhecimento dado de Karma na seção Karma Sattva, de 1 a 6. Então, aqui, mas no Bhagavad Gita isso não está escrito dessa maneira. Mas é o mesmo o comentarista do Bhagavad Gita, que é Prabhupada, agora vê aqui os seus seguidores, os seus discípulos, comentando um texto e trazendo uma informação que não está no Bhagavad Gita, mas que é colocada aqui no Bhagavatam com referência aos comentaristas desses mesmos textos do Bhagavatam. Então é bem interessante observar esses 3 significados como são dados aqui. Primeiro, as qualidades básicas. Segundo, a qualidade que uma pessoa pode desenvolver em nível de excelência, como a piedade e o êxito espiritual, né, que favorecem a piedade e o êxito espiritual. E também os sentidos internos. Nós sabemos, de acordo com o 13º capítulo do Bhagavad Gita, que nós temos vários sentidos, e um deles é o sentido interno, a mente. Então aqui, Guna também se refere ao sentido interno, a mente e a inteligência. Então, isso é importante. Eu queria ressaltar, não queria deixar passar desapercebido, porque logo nós estudantes do Bhakti Shastra, vamos entrar no Bhagavad Gita 3, o nível de estudo do Bhagavad Gita, que fazemos referências, e aqui tem uma referência muito importante para falar sobre Guna. É importante ressaltar isso. Foi o que eu tentei fazer agora. Tem mais um tema aqui, mais para baixo. Depois, Hridayananda Goswami, no seu significado aqui, vai dizer como Krishna está livre dessas gunas, né? Como elas se manifestam. As virtudes de Krishna não são desenvolvidas à medida que ele experiencia a sua vida neste mundo material. As virtudes de Krishna, o êxito espiritual, a piedade, a compaixão, a misericórdia, ele já traz consigo. Ele não vem para adquirir nenhum tipo de experiência no mundo material. Ele vem para aplicar no mundo material toda a sua potência ou alguma de sua potência para proteger os Vaishnavas, proteger os devotos, para punir os canalhas e para revelar o conhecimento espiritual. Então, com esses 3 propósitos, Krishna manifesta as qualidades que ele já tem antes. Não são como as gunas, as qualidades que nós desenvolvemos em termos de excelência para a piedade ou para o êxito espiritual, que também é um significado de guna, como foi dado aqui. E ele vai dizer aqui que, visto ser a testemunha dos modos da natureza, o Senhor jamais se deixa afetar pelos modos, e, portanto, é chamado de Gunadrashtre. A palavra Swa indica seu próprio, logo Swasamvide significa que o Senhor Krishna só pode ser conhecido por sua própria gente, os devotos, e também que, em última análise, só o Senhor pode conhecer-se perfeitamente a si mesmo. Perfeitamente não é fácil conhecer Krishna, mas o Senhor Krishna pode conhecer-se perfeitamente. Qualquer outro yogi que busque conhecer Krishna vai conhecer parte da potência de Krishna, porque as potências de Krishna são ilimitadas. Esse era o que eu queria chamar a atenção aqui, nesses versos que lemos, com esse significado. Amanhã partimos para o verso 47. Obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada.